Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Glória a Deus. É uma honra nós estarmos aqui nessa noite. Mais um culto de adoração ao Senhor. Com certeza, você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor, cultuando ao Senhor. Quero pedir aos irmãos que continuem a oração pela nossa conferência de célula, já está se aproximando. Vamos continuar orando, intensificando a nossa oração pela conferência de célula. E, ao mesmo tempo, gere, irmãos, e continue com expectativa no seu coração. Com certeza, Deus vai abençoar a nossa igreja e a sua vida. Crê nisso, amém? Ore pelos nossos pastores. O pastor Elcio está, como de praxe, sempre, na maioria dos domingos, nos cultos da nossa IDERP na cidade. Temos várias IDERP na cidade, são 14 IDERPs. Ele está ali cultuando com os irmãos, pregando. E o nosso pastor presidente. Também ore pela vida do nosso pastor, sua família, nosso pastor Rogério também, a sua família. Pastor Rogério, pastor da igreja local. Ore pela vida do nosso pastor. Ele está, foi falado aqui, pregando lá na IDERP do bairro Cidade Nova. Amém? Queridos, eu quero falar nessa noite sobre um texto muito conhecido de Josué. Esse texto ele já foi compartilhado e algumas vezes nas células, pregado aqui no púlpito da igreja. Você já ouviu? Mas Deus falou fortemente ao meu coração, através desse texto. Estava ajoelhado ali na vigília. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso melhorar como teu filho, como teu servo. Eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, eu não sou perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Se tem alguém que é perfeito, seu lugar é no céu, amém? Então eu falei, Deus, preciso melhorar algumas coisas. Eu quero ouvir algumas verdades, porque eu estou tirando o teu caminho como teu filho. Fala comigo. E aí, irmãos, ajoelhado ali, Deus colocou no meu coração algumas questões para me resolver dentro de mim. Preciso melhorar ainda mais, sabe? E aí Deus me deu essa luz nesse texto aqui, algumas verdades que eu precisava ouvir e que também Deus falou para Josué algumas verdades para ele ser bem-sucedido na sua caminhada. E aí, irmãos, o tema, é as verdades de Deus para Josué. As verdades de Deus para Josué. Várias verdades tem no texto, mas eu tirei algumas, compartilhar aqui 7. Sei que você pode enxergar mais no texto, né? Também na Bíblia, pode olhar outros textos, também pode ter algumas verdades, e tem verdades sobre você, alguns mandamentos como verdade, princípios como verdade. Mas olha o texto lá, vamos lá. Josué 1, de 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou os filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo, o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra
que jurei aos seus pais, lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo nele quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás o que? Bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Josué é chamado por Deus para poder dar seguimento ao povo, porque Moisés havia morrido. E no início do texto aí, logo na primeira frase aí, Deus ao falar com Josué, lembra logo, olha, de quem? Moisés. Lembra de Moisés. Ou seja, Josué quer ser bem-sucedido na sua caminhada, a sua referência é Moisés. Lembra de Moisés. Lembra de Moisés. Porque Moisés foi um líder bem-sucedido. Moisés cumpriu o propósito de Deus. Trilhou a jornada, Josué bem-sucedido. Foi um homem bem-sucedido. Um bom líder. Homem de Deus. Uma referência. Então, irmãos, Deus não falou para Josué lembrar de Judas Iscariotes. Olha para Judas. Olha para Faraó. Olha, Alzira, para Jeroão. Não falou isso. Deus não falou. Porque essas pessoas que eu falei aqui, e tem outras, não foram referência. Não foram. É tanto que Jeroão foi um líder de Judá, um líder que morreu, e a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Morreu sem deixar saudades. Então, Orlandinho, não é referência, não foi referência. Agora Deus falou para Josué, olha, quer ser bem-sucedido? Olha para quem? Lembra de Moisés. Só que Moisés, irmãos, morreu. A sua referência morreu. E ele tem agora diante dos desafios da vida agora. Ele vai, então, ele foi chamado para conduzir o povo. E aí ele precisava agora atentar para algumas verdades. Para fazer igual Moisés fez. Irmãos, pode passar. Para que Josué fosse bem sucedido na caminhada, ele precisou dar ouvidos e se atentar para as verdades de Deus ditas no texto lido. Ele precisou, irmãos, atentar para algumas verdades do texto lido. E se você quer ser bem-sucedido, se você quer continuar a jornada, se eu quero, nós vamos aqui, assim como Josué, nessa noite, atentar aqui, irmãos, para algumas verdades ditas de Deus, nesse texto, para Josué, para mim e também para você. E a primeira delas, irmãos, está aqui, olha. A primeira verdade está aqui, ó. Quais foram elas? Primeiro, não fique preso ao passado.
E não tenha medo de encarar os intempéries da vida. Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo. Agora, não fique preso ao passado. Agora eu sei que às vezes tem gente, irmãos, que está preso. E Deus falou para ele, olha, não fique preso, porque olha, ele é referência, Moisés, foi um líder bem-sucedido, mas lembra dele, mas não fique preso mais a ele. A responsabilidade agora está em suas mãos. Agora é você, Josué, é você. Então não fica lamentando, porque morreu, porque... Agora é você, é você. E às vezes, irmãos, tem gente assim, que fica lamentando, porque fizeram isso comigo, porque assim. Sabe, às vezes, irmão, eu sei que é doloroso, às vezes a pessoa até chora. Sabe, tem gente, irmãos, que foi ferido pelo seu esposo, ferido pela sua esposa, ferido por alguém na igreja, ferido, machucado, porque a gente é falho. Mas o que a gente não pode é ficar preso àquilo, porque aquilo vai atrapalhar você a ser bem-sucedido na vida, ser bem-sucedido no caminho. Então você não pode, se você está aqui e foi golpeado por algumas circunstâncias, ou por alguém, ou por situações diversas, ou pelos intempéries da vida, você não pode, irmão, ficar parado, paralisar, você não pode ficar preso ao passado. Você tem que encarar de frente essa verdade. Encara de frente. Porque enquanto você e eu estivermos aqui, nós iremos enfrentar intempéries nessa vida, circunstâncias nessa vida. Alguém vai decepcionar você, alguém vai ser sujo com você, alguém vai puxar o seu tapete. Mas e aí? Dói, chora, mas você não pode ficar preso a isso. Se alguém... Você que está aqui, se alguém fez algo com você, irmãos, coloca ele diante de Deus e continue a jornada, irmãos. Não fique preso. Porque meu esposo está assim, porque meu filho está assim. Irmãos, eu sei que é ruim. Chora, perde noite de sono, eu sei disso, irmãos. Eu seria injusto se eu dizer que não, mas eu sei. Mas você não pode ficar parado, preso a isso. Josué, sabe, irmãos, Deus falou para ele, olha, meu servo é morto. Ele morreu. É tanto que, no chamar Josué, Deus poderia nem dizer nada para ele que morreu, não. Mas, olha, falou para ele, meu servo é morto. É morto. Encare a verdade, morreu. Encara a verdade, não está sendo fácil, meu filho. Encara a verdade, não está sendo fácil, meu esposo. Encara a verdade, não está sendo fácil. Minha saúde não está sendo fácil. Mas você não pode ficar preso a isso. Não fique preso. Quer ser bem-sucedido, irmãos? Não fique preso. Encare os intempéries da vida. Coloque Deus na frente e continue a jornada da fé, amém, queridos? Segunda verdade, irmãos, aqui, dita para Deus, aqui nesse texto, é preciso haver o quê? Disposição e decidir se levantar com urgência. Olha o que diz aqui, irmãos. Levanta-te, pois, o que é agora. Levanta-te, pois, agora. É agora, é hoje. Deus diz para ele, levanta agora. Moisés morreu, pronto, está ruim, tá? Mas agora levanta. Levanta. Talvez tenha alguém aqui, irmãos, que caiu, que se perdeu no caminho, que escorregou, que vacilou. Sabe, irmãos, Deus está dizendo para você hoje, levanta-te, se põe de pé. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
Levanta-te. Levanta-te. Põe de pé. Irmãos, observando aqui, irmãos, que aqui Deus está falando aqui, olha, se coloque em pé. Não vamos parar de ficar, irmãos, tapando os ouvidos para a voz de Deus. Não. Nós temos muitas vezes disposição para levantar para muitas coisas dessa vida. Mas nós precisamos, irmãos, ter disposição, irmãos, para levantar, para seguir, para romper nas coisas de Deus. Você levanta para ir para tal lugar, levanta para ir para a academia, levanta para ir trabalhar, levanta para ir passear. Está errado? Não, mas levanta-te para as coisas de Deus. Levanta-te, jovem. Levanta-te, homem. Levanta-te para as coisas de Deus. Porque se ficar levantando para as coisas aqui, às vezes nas ações estamos achando que a vida se resume aqui. E você sabe, eu sei que a vida não se resume aqui. E se ela não se resume aqui, ela se resume na eternidade. Então hoje, com urgência, levanta-te. Levanta-te, homem. Levanta-te, mulher. Se põe em pé. Eu caí, pastor. Eu fracassei. Mas levanta-te. Não estou bem, pastor. Estou mal. Erga a cabeça. Levanta-te. Porque, olha, e passar esse Jordão, olha, levanta-te, porque o Jordão te espera. Levanta-te, porque a eternidade te espera. Levanta-te. Levanta-te, irmãos. Levanta-te. É agora. Vamos parar, irmãos, de fingir que estamos surdos. Deus está todo o tempo falando. Desde quando você converteu, que eu converti, que eu vim para a igreja. Deus, sabe, Ronaldo, todo o tempo está falando. Desde lá atrás, 2002, 2001 lá atrás, nós nos convertemos, Ronaldo. Deus sempre está falando para mim, para você e para nós aqui, ó. Levanta-te. Levanta-te. Levanta. Levanta, irmãos. Terceira verdade. Deus sempre vai levantar alguém para conduzir os outros no caminho. A pergunta é, sabe, Tiago, por que que Deus levantou a mim, levantou a gente? Ó, passe este Jordão, tu e todo este povo. Passa esse Jordão. Primeiro ali, está todo esse povo? Todo? Não, tá? Primeiro é quem? Tu. Deus sempre vai levantar alguém. E esse alguém é você. Deus levantou você na sua casa para salvar os seus. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe para o reino dele, porque primeiro ele vai, irmãos, usar você. É você. Primeiro é você, primeiro é eu. Primeiro, irmãos, é tu. Tu e eu. Depois o povo. Deus sempre, quando quis levar o povo para algum lugar, Deus sempre, Leandro, levantou alguém. Deus sempre levantou alguém. Então, se Deus, e se você quer que os seus vai para a eternidade com você, Deus então primeiro
levantou você. Você crê nisso, amém, irmãos? Levantou você. Levantou a mim. Primeiro tu, eu, depois o povo. Primeiro, irmãos, a pular, como diz nosso pastor, dá o palminho assim, entendeu? Nosso pastor, primeiro, irmãos, primeiro, você que é líder, primeiro para conduzir o povo, primeiro que na frente é você, é eu. Primeiro é você, líder. Não chegue dizendo assim, ó, faça isso. Primeiro eu pulo na frente. Primeiro, Edivânio, nosso pastor está aqui na frente. Vive Matina, irmãos. Eles são os primeiros a estar aqui orando. Os líderes estão aqui orando. Ah, ofertar para tal coisa. Primeiro é o líder. E para tal lugar, primeiro é você, ó. Primeiro é tu. É eu. Não é fácil o que eu digo. Faço o que eu faço. Tem jovens, irmãos, jovens que eu lidero. Tem jovens que lideram muito mais do que eu. Eu sempre brinco direto. Eu falo, ô Camelinha, se eu fosse uma das, né? Eu falo, se eu fosse membro de célula, eu queria ser líder por você. E eu falo com alguns, que são bons líderes de célula. Tem outros aí. Né? Bons discipuladores. Né? Só que, irmãos, os jovens sabem que primeiro é eu. Primeiro é eu. Os jovens dessa igreja precisam ver eu e Thaís na frente das coisas. Se não tiver, faça só o que eu digo. Os pastores, é o primeiro, Ronaldo, está aqui, ó. Então você é líder. Você é o primeiro a não colocar, hoje vai ter tal coisa e você não vai. Você tem que ser o primeiro a pular dentro. Primeiro, ó, tu. E depois depois o povo. Primeiro é tu. Ah, irmãos, é uma verdade vai ser dita? É. Mas primeiro é você, líder. E depois o povo. Amém, gente? Primeiro é você, irmãos. Meu filho, pra você ver, eu lá em casa, eu e Thaís vindo para a igreja. As pessoas precisam ver você, tem desejo de vir orar, desejo de vir para a igreja. Porque primeiro é você, você é salvo, você foi salvo para ser o primeiro, e se é primeiro, vai conduzir o povo. Agora, irmãos, desculpa o desabafo aqui. Se eu deixar, ou se os pastores deixar, as pessoas estar primeiro na frente, está errado. Entendeu, Edivaldo? Está errado. Porque primeiro é quem? É quem? É os pastores, é o líder. Primeiro é você. Primeiro é eu. Tem dia, irmãos, que eu não estou com vontade, fisicamente falando. Entendeu, Demilton? Tem dia que eu não estou com vontade. Tem dia que eu vim aqui orar aqui, irmãos, que eu nem oro. Eu só ajoelho. Mas sabe, Edileuza, além de eu estar aqui orando, ou vir para tal lugar, além de orar, depender de Deus, eu lembro que tem alguém, um povo atrás de mim, que eu sou referência. Não sou perfeito. Pastor Rogério, nossos pastores, não são perfeitos, mas são nossos o que refere. Então você, líder, é um peso? Não, mas você é referência. Você foi levantado como referência e Deus vai te honrar. Você crê nisso, amém? Deus vai te honrar. Agora, olha, irmãos, atenta para essa verdade. Primeiro você, depois os outros. Ó, quarto, Deus antes de realizar a promessa, Ele vai fazer o que, irmãos? Por limite na sua e na minha e na nossa caminhada.
Ele vai pôr limite. Ó, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, que eu for dado, assim como disse a Moisés, todo lugar que você for, aí ele fala, até o rio Eufrates, será o vosso limite. Por quê? Porque, irmãos, Deus coloca limite para te preservar, porque Ele te conhece. Ele me conhece, irmãos. Ele me conhece. Ele sabe, irmãos, até onde Ele pode colocar algo nas suas mãos e algo nas minhas mãos. Por isso que Deus, antes de cumprir a promessa, Ele vai te alertar com os limites. Por quê, Juliana? Porque se você fazer escolha, assim como fez a escolha de Ló, escolheu com os olhos e se perdeu, Deus também põe limite, porque Ele sabe que se você fazer escolhas com os olhos físicos somente, você vai se perder. E Deus, o desejo de Deus, e no fundo, o seu desejo, o desejo dos pastores, nossos pastores, dos líderes, é que você não se perca, não se envereda pelos caminhos errados. Por isso, irmãos, que Ele vai colocar limite. Mas como Ele vai colocar limite, Juliana? Mostrando, dando sinais, e ao mesmo tempo, aí dentro, olha, tem uma pessoa chamada Espírito Santo para incomodar você, para dizer, olha, eu só posso ir até aqui, eu só posso fazer isso, eu não posso passar dos sinais, eu não posso atropelar o processo, eu não posso. Por que que Deus põe limite? Porque Deus põe limite até aqui. E se você para até aqui, para até o limite de Deus, lá na frente, irmãos, Deus vai te guiar pela sua obediência e você vai ver que a promessa de Deus vai ser completa e abençoada para a sua vida. E você então será bem-sucedido. Por isso, irmãos, Deus põe limite. Põe limite. Põe limite. Quinta verdade, certeza absoluta da presença de Deus em todo o tempo. Josué, tenha certeza, Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Assim como Deus, irmãos, foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim Deus, Ele é contigo, irmãos. Ele é com você. Pode, irmãos, o choro durar uma noite, mas a alegria, Mateus, ela virá. Mas como? Porque alguém disse não. Porque foi o próprio Deus que disse, irmãos, eu estarei contigo. Se você estiver no vale, eu estou com você. Se você estiver no monte, eu estou com você. Eu nunca vou deixar você desamparado. Enfermidade, Deus está com você. Filho dando trabalho, Deus está com você. A célula não está avançando, mas Deus está com você. A sua empresa não está bem,
mas Deus está com você. Tenha certeza absoluta que Ele está com você em todo o tempo, irmão. Em todo o tempo. Certeza absoluta. Por isso, irmãos, estava ontem, não quero aqui citar nomes, vou falar porque compartilhou num grupo de uma célula. A pessoa passa por uma dificuldade, passa por uma situação adversa. Sabe, irmãos, daqui a pouco chega e posta. Quero agradecer, porque, sabe, eu tentei de tudo. Tentei isso, tentei aquilo. Participei algumas vezes da célula, tentando. Mas eu vi que não aconteceu nada. Estou passando por isso. E eu vi que não resolveu. E aí, eu decidi dar um tempo. Vou recuar. Não me incomode agora. Lá na frente, qualquer coisa eu volto, mas agora não. Essa pessoa, Hugo, ela esqueceu que Deus está sempre com ela e ela precisa estar sempre com Deus. Se Deus falou, Jaqueline, não te deixarei e não te desampararei, toma posse, acredita, feche os olhos e durma em paz, Mozuelo, porque se Ele falou, Ele garante. Se eu disser para você, Mozuelo, que eu vou estar com você, eu posso até falhar, mas saiba de uma coisa, irmãos, se Deus falou que Ele vai estar com você, Ele nunca vai te desamparar. Pode uma mãe, neto, esquecer do seu filho ainda amamentando, Nara? Pode sim, é humana, pode. Talvez não, pode, mas pode, aconteceu aqui nessa terra. Mas saiba de uma coisa, mesmo que uma mãe pode esquecer, e é lógico que isso aí é a mãe irresponsável, deixar de aumentar seu filho, esquecer seu filho, de aumentar. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele nunca vai esquecer de você. Nunca vai esquecer de você. Sabe, Rosália, Deus em todo o tempo, desde quando você chamou, Rosália, Deus, agora eu sou tua filha. Hoje eu quero te servir. Lá atrás, há muitos anos atrás, Rosália, em todo o tempo, Deus sempre garantiu e Ele garante que Ele vai estar com você. Então, quer um conselho, uma verdade? Nunca se afaste de Deus. Nunca se afaste de Deus. Nunca vire as costas para Deus. Porque Ele sim, Rogério, Ele é fiel. Ele é fiel. E vai estar com você, certeza absoluta, em todo o tempo. Eu vou estar com Deus, e sabendo que mesmo às vezes dando vontade de não estar com Deus, mas Ele vai estar comigo. E se Ele está comigo, eu não vou nunca, irmãos. Não podemos nunca. Possa até cair, você pode até cair, mas não abandone esse Deus. Não troque Deus por nada. Seja verdade, o espírito de coragem irá nos trazer o quê? Firmeza para seguir o quê, irmãos? Focado no caminho. Tão somente ser forte e, irmãos, Deus colocou em você um espírito de firmeza, de coragem. Não é para poder você
só vim para assistir um culto. Deus colocou em você e em mim um espírito de coragem, mas para ter coragem mesmo. Coragem e firmeza. Só quem diz não, Tiago, para o pecado é os corajosos. É os corajosos. Só quem diz não para os carnavais do mundo são os corajosos. São os decididos. São os que estão firmes. Esses sim, essas sim, são corajosos. Porque, irmãos, dela não desvie nem para a direita e nem para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Sabe, irmãos, eu não posso e não devo deixar ninguém me conduzir pelos caminhos. Entendeu, Guilherme? Não posso. Você não pode deixar ninguém conduzir você pelos caminhos. Porque lá fora existem vários caminhos. Agora eu devo conduzir as pessoas para o caminho, Nayane, que é o caminho de Deus. Se eu estou no caminho, eu não posso ser levado ou induzido a ir para os caminhos. Se eu estou no caminho, eu devo ser, irmãos, um condutor que leva as pessoas a viver no caminho, que é o caminho de Deus. Estou passando por prova, por adversidade, enfermidade, luta, mas eu vou permanecer no caminho. Estou sozinho, a célula viajou, foi para tal lugar, aproveitou a comunização, foi para o Prado, foi para Porto Seguro, foi para Dubai. Oh, glória, amém, gente? Eles foram, não pude ir, queria ter ido. Mas eu estando aqui, eles foram. Deus foi com eles. Não pude ir, mas eu fiquei para ficar no caminho. Para ficar no caminho. Se o meu pastor, meus pastores, não estão na presença deles, mas eu estou na presença de Deus. O caminho não é do pastor, o caminho é de Deus. Estando ou não estando, tendo ou não tendo, enfrentando adversidades ou não, mas eu vou permanecer no caminho. Se eu quero ser bem-sucedido, eu preciso permanecer no Josué. Essa é uma verdade. Quer se dar bem? Quer pisar na terra? Permaneça no meu caminho. Sabe, irmãos? Mantenha firme. Não perca o foco no caminho que Deus está conduzindo. E a pergunta é: como está você hoje? Como está você agora? Última verdade, irmãos. O comando ele é? O comando é o quê, irmãos? Divino. O comando, olha, é divino. A missão foi dada, mas ela deverá ser o quê, irmãos? Cumprida. Não te mandei eu? É uma pergunta
está querendo resposta? Não. É uma pergunta, Ronaldo, que está provocando, sabe? Como dizer o seguinte, olha, eu não te mandei? Então você deve fazer o quê? Ir. Não te mandei eu? Ó, se Deus, irmãos, te mandou, se Deus falou, faça, cumpra. Não foi eu que te mandei, não foi eu que disse. E já há muito tempo, sabe Maurício? Já há muito tempo, você sabe que Deus falou com você. E ao falar com você, olha para mim aqui, ó, você fez um voto para Deus. Deus, fecha os olhos aí, irmãos, fecha os olhos aí. Lembra aí do voto que você fez com Deus. Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou fazer isso. Deus, se o Senhor me restaurar minha saúde, eu vou. Senhor, se o Senhor me salvar dessa situação, eu vou. Lembra aí, irmãos, o voto que você fez com Deus. Jonas, irmãos, ele fez um voto com Deus. E ele disse, o voto que eu fiz, eu cumprirei. E aí, irmãos, qual foi o voto que você falou com Deus, ao Deus falar com você? Senhor, o Senhor falou comigo nisso, e eu vou fazer isso. Amém, irmãos? Para concluir, olha para esse lugar. Josué entendeu diante das verdades ditas por Deus que ele foi criado para relacionar com Deus, salvo para servir a Deus e chamado para obedecer a Deus, custe o que custar. Feche seus olhos agora, irmãos. Fala para ele, Senhor, o Senhor me chamou, Pai. Eu estou aqui. O Senhor falou comigo. Eu preciso resolver isso na minha vida hoje, Pai.